Agora vamos falar, nós estamos com dois vendedores, proprietários de agência de carro aqui. Quando os brasileiros, não vamos falar brasileiro, vamos falar o ser humano. Quando a pessoa vai para comprar o carro lá com vocês, já tem a prestação, que é um saco, principalmente os recém-chegados, que tá com pouca grana, então coloca aquele down payment, aquela entrada que praticamente só cobra os impostos e olhe lá, né? Às vezes nem isso acaba cobrando, e aí ele chega na hora do seguro, deve uma prestação de $350. Aí é a hora do seguro. O que você... Ó, agora a Ana vai pegar, o bicho vai pegar aqui, já começando a briga. O que vocês recomendam? Tem gente que fala, não precisa de contra terceiros, ou não precisa de... O que importa é o mínimo. Como que vocês vendem? Vendem não, como vocês recomendam? Porque lembra, vocês não podem vender seguro. Mas vocês recomendam, porque o brasileiro chegou, não fala inglês, não entende nada, não sei se assiste o canal Perguntas. Se você assiste o canal Perguntas, não fala com esses meninos. Direto liga pra IP, que eles vão resolver com você. Mas eles recomendam a IP também. Mas o que vocês fazem? Bom, eu acho que a primeira coisa é explicar... o microfone aí pra nós, Henrique. Perdão. A primeira coisa é a gente explicar pra pessoa que a gente não pode estar ali dando aquela recomendação de cara, porque nós não trabalhamos com seguro. Então, assim, tudo que eu vou compartilhar vai ser aquilo que eu já ouvi de um parceiro ou de uma pessoa que tem uma licença de seguro para poder estar ali compartilhando experiência comigo. Então, toda vez que eu estou com um cliente na mesa, eu vou abrir o jogo do tipo, olha, a seguradora que nós indicamos, eu já vi ela agir assim, assim, assim em determinada situação, e no seu caso você vai precisar de um seguro, porque é obrigatório para todo e qualquer veículo nos Estados Unidos. Então, a pessoa já tem que considerar isso também no orçamento familiar, assim como ela falou sobre o seguro no geral. O seguro de uma casa, o seguro de um carro já tem que estar ali no orçamento. Eu, particularmente, gosto de falar para a pessoa que é como se fosse um Netflix. É algo que você paga para usar. Então você tem a propriedade do carro e o seguro você paga para utilizar aquela propriedade. Boa, bom ponto de vista, interessante, né? Legal. Na nossa loja a gente faz assim. 80% das vendas são financiadas. Tá? Então, o que acontece? Ele tem que ter um seguro que cubra o próprio carro, o próprio veículo, né? Que erroneamente se chama, no popular, né, o full cover, e que não é full cover, e aí a Ana seguro depois de casco, seguro de casco. Exatamente, a Ana depois vai dar uma aula sobre isso. Então, é um erro de cara falar básico e full, tá? Mas ele tem que ter um seguro que cubra o próprio carro, além de terceiros e tudo mais. Então, nós não vendemos seguro na nossa loja. Nós recebemos semanalmente pessoas que trabalham com isso e deixam seus cartõezinhos lá. Primeira coisa que eu pergunto para o cliente é: você tem algum agente ou alguma seguradora de confiança? Você já trabalha com algum? Você tem algum amigo que te recomendou algum? Por quê? Porque nós podemos pegar todos os documentos e te ajudar neste processo. Mas nós não temos nenhuma preferência se você tiver algum. Caso não, eu posso te ajudar neste processo, se você não fala inglês, não fala espanhol, mas recomendamos que você faça porque nós não temos licença de vender seguros. Então, a princípio, eu já faço isso de cara, nós já fazemos na nossa companhia, porque nós sabemos, pela experiência, que quando ocorre algum tipo de sinistro, se nós fazemos diferente disso e vamos a fundo nesse processo de seguro, o cliente ele vai buscar quem? Não é o agente, não é a seguradora, é a loja. E aí a loja está em apuros porque não tem o direito de vender seguro. Agora, rapidinho, antes de eu passar para você, Ana, eu acho. Eu sei que sim, que eu conheço vocês, conheço várias lojas e eu sei a dinâmica. Óbvio que existe preferência para as lojas que são mais rápidas. Além da velocidade que eles retornam a cotação, obrigado, Henrique. A cotação, quais outras coisas que vocês, como vendedores de carro, buscam na seguradora? Esquece qual é a seguradora. Vocês vão dar preferência por quê? Para quem? Uma que é mais rápida, porque você está com o cliente sentado ali esperando, às vezes com criança chorando. Atenção, brasileiros, amigos. Se for uma coisa de comprar carro, não leva seus filhos, principalmente se for chato pra caramba. Não leva. Porque é um processo que demora se vocês forem nesses caras aqui, é 2-3 horas. Se for em outros, é o dia inteiro. Se for em carro novo, se você for comprar um carro zero, é praticamente dia e noite. E 1 milhão de vendedores, pressão. Com esses caras são assim, ó. Esse é o preço, esse é o melhor que dá. Negociação, pagar à vista, talvez tiro $500. E se eu for financiar, é o que é. É mais ou menos, não tem muita conversa, né? Agora, se você for para comprar um carro novo, é um dia praticamente. Não é, Walter?
É um dia e Estressante, eles vêm com né? umas histórias, você estaciona o carro, depois vem alguém pedindo, eu preciso da chave pra manobrar porque vai sair, não sei o que, aí desaparece, aí você quer ir embora. E não aconteceu comigo, porque eu sou chato pra caramba, então você já vai dizendo, não quero, não sei, mas eles fazem um jogo pra te manter dentro da loja e é uma pressão. É estressante. Demais, É, é comprar- chato mesmo. Nós já fomos... Carro chato, novo é pra ser é uma coisa péssimo. boa. Porque Não sei, eles querem vender e É uma não querem que você pressão. vai no do lado, eles querem vender E ali fora, naquela hora. e fora as taxas, né? Que se cria um lender fee, um electronic filling fee, um dealer fee de $2.000 e preparation fee, tudo fee. Quando o cara vai ver, quando vê, ele tá pagando muito mais do que eu pagaria. acho que no- comprar um carro zero é como quem tá fugindo do como chama? Timeshare. É praticamente a mesma coisa. Timeshare também. A hora que você estacionou e o peão já vem pra você assim, ó, Pague para entrar e reze para reze para sair. sair. Resumindo, além da velocidade, o que vocês procuram numa corretora? Primeira coisa que eu vejo é questão de custo-benefício para o cliente, o que é viável dentro da entrevista, do bate-papo que nós temos com o cliente. Nós já sabemos o perfil, sabemos se ele está no talo, no limite do orçamento ou se ele tem uma folga. E também tem seguradoras que eu não trabalho e não recomendo, porque por histórico eu sei que vão dar problema. Então, nós procuramos, primeiro, um parceiro que a gente sabe que num sábado vai atender o cliente, que numa emergência vai dar um suporte para o cliente, e não recomendo o cara chegar e ir no aplicativo ou buscar aquele site de melhores cotações, Fica na porque mão. isso é um tiro na água. Nada substitui um bom serviço, já que isso é muito difícil, não é só nos Estados Unidos, quebrando paradigma aqui, é no mundo atual, tá? Essa questão de serviço. Então, assim, recomendo sim buscar a seguradora, a corretora, que te dá um bom atendimento, e uma seguradora que tem renome no mercado. Essa super, hiper, mega low cost, cara, sai porque você vai ter problema. Ou é na chegada ou é na saída. E você ainda vai ter o agravante da língua. Então, por exemplo, para o brasileiro imigrante que está chegando aqui, que não domina o idioma, você ter ali um assessor de seguros que fala português, vai ser assim, vai fazer a completa diferença na vida da pessoa. Porque para qualquer sinistro ou qualquer coisa que aconteça ali no dia a dia dela, ela não vai ter para quem ligar se não o assessor. E se você não indica um bom assessor, para quem que ela vai ligar? Pro vendedor. E já tive essa experiência e é péssimo, porque nós sofremos junto com o cliente. Porque às vezes o cliente ele não fala o inglês, ele não fala o espanhol, ele não sabe como lidar com aquela situação e ele acha que a loja está de má vontade. Ah, então eu era apenas um número? Então você só queria me vender? Então, não, pera, calma. Cada coisa no seu devido lugar. Então, por isso é importante recomendar um corretor de seguros que, de fato, vá dar um suporte não só na venda, mas durante toda a vigência do contrato. E você pode recomendar, você pode usar a IP, aqui eu uso para tudo quanto é seguro que eu tenho, menos saúde, porque eu uso empresa do seguro saúde. E a gente não E não faz faz também. seguro saúde também, eu uso a IP. Então você pode usar porque eu tô usando. Então é que lá, não tô vendendo, falando que ela é boa e tô usando o vizinho ali. Tá, E, ó, uma outra- só uma coisa. fala. O Walter, por exemplo, a gente já se conhece há muitos anos. Fala no microfone. Às vezes o Ela Walter... fez meu primeiro seguro aqui Foi. em 1999 de um Fusca 0 km. Foi o Beetle mesmo ou não? Foi o Oi? Fusca mesmo? Foi, um prateado, eu comprei Olha. pra minha mulher. E o Uau. Walter, acho que foi ano passado, me mandou a pólice dele. Ana, e aí? Eu falei, Walter, reza, ajoelha no milho, continua com a seguradora, que tá ótimo. Então, assim, eu vivo de comissão. Mas, além de tudo, que eu quero fazer o que é certo Não, pro sim, cliente. e eu tenho essa postura, olhar o melhor interesse do cliente, Não não, é? o meu. Exato. É. Tá certo, é. A vida inteira eu fui assim, porque tem muita gente que é ganância. Ah, não, eu posso fazer isso. E o cliente às vezes não tá vendo que tá ali naquela, O como diz o valor da americano, cobertura, às prime vezes. print, né? E deixa eu até completar uma coisa bem rapidinho. A Ana, bem simples, o jeitão dela mineira, em sei que fala assim. Ela falou, ela vive de comissão, mas ela tem uma empresa grande, não é que ela vive de comissão, a empresa dela com vários funcionários, dona do próprio local, que não vai fugir, não tá pagando aluguel. Só pra vocês saberem que nós estamos falando com empresa sólida aqui. Aquela que o jeitinho dela, fala, essa louca aí vai bater de porta em porta tentando vender seguro. Não. Não, ela já faz isso por muitos anos e é muito bem qualificada e querida na comunidade brasileira. Por exemplo, só, né, deixando Não, que, mas que você falou assim, que eu vivo de... E outra coisa, ela falou que vive de comissão. Se você for sozinho ligar pra Progressive, que é a empresa, ou se você falar com ela, o preço é, É o na verdade, mesmo. é a mesma coisa.
Na verdade, você vai acabar pagando mais, que eles vão querer te enfiar outras coisas que talvez E não ela falaria. sabem certos descontos que a pessoa às vezes tem, né? Exato. Mas, por exemplo, no que você falou, quando eu já recomecei a minha empresa 3 vezes. Na Allstate, que eu comecei do zero também. Depois, quando eu vendi minha carteira e quando eu abri a IP em 2011. Eu escrevi meu primeiro cliente. Hoje são 12 mil clientes. Uau. Uau. É. São 12 mil. é bastante pessoas. Então né? as pessoas ligam pra lá, eu quero falar com a Ana. Quem vai Olha falar? É só. o João. E eu tenho que atender o João e saber quem o João é, né? Olha isso. No início eu sabia, falar, fala que é fulano de tal, eu já sabia quem é. Hoje em dia eu falo, oi Ana, aqui fala, sei lá, o José Lima. Eu penso assim, ok. Ok, mas eu converso como se eu conhecesse. Mas enfim, eu tenho uma pergunta pro Walter. Fora. Já tá querendo uma assessoria aqui. O povo aproveita, não quer mais falar de seguro. Vamos fazer uma assessoria com o Foi Walter. por isso que ele me convidou. Acho que foi. Walter, tem uma pergunta. Porque quando você tá lá com o perfil das pessoas, você tá vendo tudo. Sim. Eles têm que te dar statement bancário, tudo. Naquela hora ali, como é que é o relacionamento da pessoa? Você chega a perguntar sobre seguro, quando você vê o patrimônio, isso entra na conversa? Porque você sabe que isso é importante, né? Que conversa. Quando a pessoa está lá para aplicar para um visto, que você está fazendo a análise da pessoa se vai ser investidor. Depende se do vai ser... tipo de visto. Num visto de investidor você tem que ver, porque você tem que ver a origem do capital, se é lícita, como que chegou até aqui, porque infelizmente no Brasil tem práticas bancárias que nem sempre são aceitas aqui. É muito comum um intermediador fazer essa operação. Então você deposita o dinheiro na conta A e o teu dinheiro chega aqui através de uma conta B que não tem relação nenhuma com a conta A. É o cambista, né? Quer dizer, você perdeu a titularidade do capital quando você faz isso. Não é mais teu. Você não tem como provar. O teu parou ali na hora que você pagou alguém. Você recebeu de um terceiro. Então depende do visto, Ana, mas de fato, sim, nesses tipos de visto de empresário, investidor, tem que aferir aí a origem do capital e o patrimônio dele. Porque eu estou perguntando isso, porque isso é muito importante para o brasileiro. Pela falta de conhecimento da importância do seguro, de criar os escudos. O primeiro escudo no carro, o segundo escudo na casa. Você tem uma umbrella, porque faz um churrasco lá no fundo da casa, uma criança escorrega, tem uma fratura exposta, você pode ser processado em milhões de dólares. Porque às vezes essa criança nunca mais vai ter um movimento como tinha antes. Tem caso de criança morrer. Sim, afogada, né? Tem tanto... Acontece. Tem. Entendeu? Até na calçada, na frente da casa, um transeunte passa, Exato. escorrega, bate a cabeça e vai Pronto. processar. Então, assim, de explicar ao brasileiro que existem formas de você proteger seu patrimônio sem, como diz o outro, break the bank. Né? Sem quebrar, sem ficar pobre. Sem ficar pobre. Pelo contrário, é para você manter o que você tem. Então, é por isso que eu estava te perguntando isso, porque eu vejo o seguro essa tolerância de risco. Então, até 10 mil dólares, até 5 mil dólares, eu me garanto. A partir daqui, eu quero que outra pessoa assuma o risco. Me garanta. Isso aí. Isso é até interessante, você mencionou, de você saber quem é o seu cliente. Né? Porque às vezes a gente está lá, seguro de carro, então eu vou pegar o seguro mais completo para o meu veículo. Sem falar do famoso full coverage, que a gente sabe que é um mito, mas falando do tipo, a pessoa vai imaginando que, por mais que ela compre o mais completo, o carro dela vai estar totalmente completo. Só que a gente sabe que você vai ter ali aquele limite de 100 mil dólares e que alguns carros, como por exemplo uma Escalade, uma Mercedes, uma BMW, uma McLaren, são carros que vão estar passando desse limite. E aí, o que é que a gente faz, né? Eu até mesmo hoje estava tendo uma conversa com um parceiro meu, com um assessor, porque assim, como você falou, como vocês fazem para direcionar uma pessoa, uma empresa, um assessor, eu gosto sempre de trabalhar com uma ou duas pessoas no máximo de confiança, justamente para que eu possa ter assim, essa tranquilidade de estar passando um cliente, saber que ele vai estar nas boas mãos e saber que o problema vai estar reduzido numa eventual situação onde que eu tenho que entrar na operação para dar esse amparo para o cliente. Então, assim, eu acabo aprendendo muito nessa conversa franca entre amigos, entre assessor e vendedor, isso funciona demais. E aí, hoje mesmo ele estava comentando comigo, do tipo, Henrique, se você tem uma McLaren e você coloca o seguro mais completo, entre aspas, e mesmo assim ele tem um teto, você precisa de um seguro para esse seu seguro, um umbrella ou algo Seria do tipo. um umbrella. Exato, então imagina, você investigando quem é o seu cliente, você consegue saber se ele vai estar nesse perfil de cliente, que é o imigrante,
que acabou de chegar e vai estar trabalhando com uma seguradora estadual, com uma seguradora menor, ou se ele já vai ser aquele cara que talvez já está há mais tempo aqui e ele vai caber sim você colocar para uma seguradora maior, para uma seguradora nacional, que além dele colocar o carro, ele vai estar colocando a casa, o barco, e vai ter tendo ali um approach maior para aquilo que ele tem para os bens, para a família, para esse tipo de situação que você citou aqui. Né? E é bem legal uma coisa que a Ana sempre fala, que nem se eu e o Rodrigo Sintra, que o Rodrigo é milionário e eu sou pobre, né? Recebo. Rodrigo só sobra. Recebo, Ó, em nome de Jesus. Se nós dois comprarmos o mesmo carro e para fazer a cobertura, a Ana vai falar pro Rodrigo que ele é um cara popular, um cara que tem muitos bens, que é um cara que todo mundo queria ser igual, para fazer uma policy maior. Qual que é o nome dessa policy? Para pessoas famosas, pessoas conhecidas, pessoas milionárias se cobrirem. É a Umbrella. É a Umbrella. Mesmo se for um carro simples. Não importa, a Umbrella não é para o carro em si. A Umbrella é para terceiros. Então é como se fosse imagina a Umbrella, um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva tá tudo que você tem. Tá seu jet ski, sua casa em Daytona, sua casa aonde for, entendeu? Não tá o escritório. O escritório não entra ali. Mas os bens pessoais estão todos debaixo da Umbrella. Tudo que está no seu nome, não a empresa, no caso. Bacana. Eu vejo uma coisa, Paulo, que é o seguinte. Você vai na minha loja, Vou. a gente fica batendo papo coisa de 1 hora. Que falta do que fazer. Mas Não, depois, em 5 minutos, o carro tá vendido. Por quê? Por quê? Porque o foco tem que ser você entender o que o cliente quer, o que ele pode, o que ele precisa e, na sequência, o que nós temos dentro dessas questões. O que mais se aproxima ou o que mais se encaixa. Isso mesmo. Então, o mais importante no processo, pelo menos é a nossa visão na 365, o nosso processo, ele se baseia o quê? Na entrevista, num bate-papo amistoso com o cliente, para nós entendermos qual é o perfil, e aí vai a questão do seguro também, para que na sequência nós não percamos tempo com ele no processo de vendas, que muitas vezes é um embate. É um processo, às vezes é um duelo, às vezes é um processo que ele é desgastante. E não, quando nós chegamos nesse processo, nós já sabemos o que ele quer, nós sabemos o que ele pode, nós sabemos o que ele realmente precisa e o que nós temos para oferecer. E aí a venda, ela é natural, 5 minutos de 1 hora. Rodrigo, eu vou te falar, é isso mesmo. Teve uma vez que eu fui comprar um carro com meu filho, aí nós chegamos na loja, aí ele ficou doido com o carro lá. Aí o vendedor caiu na besteira de mostrar o carro para ele. E eu falei, não olha, porque eu tô nessa terra há mais tempo. O vendedor conseguiu atrapalhar. Aí o que aconteceu? O carro que eu ia dar pro menino Já não servia mais. virou horrível. Acabou. Isso eu pensei, que péssima técnica de venda. A pessoa tem que saber, não o que eu quero, o que eu posso. É isso aí. E a diferença nisso é enorme. Logicamente que eu quero um 2022, sim. mas o que eu posso é um 2012. Então, por favor, não me mostre um 2019, porque eu vou gostar dele, que assenta, que esquenta aqui o DRE, né? Que tem teto solar, essas coisas todas. Mas não é isso que eu posso comprar. Eu gosto muito de fazer uma comparação, Ana, e ouvintes. Ouvintes ou espectadores? Telespectadores, dois. né? Enfim, não sei mais nem o nome hoje em dia. YouTubers. É isso aí, YouTubers. galera. Vocês Seguidores. entenderam, né? Vocês Seguidores. entenderam o que eu falei com vocês, né? O lance é o seguinte, eu costumo comparar com uma casa. Quem conhece o processo para comprar uma casa nos Estados Unidos, sabe que você precisa se qualificar para tal. Então, nesse momento do bate-papo, nos primeiros minutos, 15, 20, 30, nós temos que analisar para ver a qualificação daquele cliente para, na sequência, irmos direto ao ponto. Exato. 2 opções no meu pátio para o cara fazer um test drive. Porque se eu dou 3, 4, 5 e Ferrou, é faço um verdade. tour pela loja, minha loja não é museu. Para o cara ficar fazendo tour, vendo todos os carros. Não, eu tenho que ir direto ao ponto neste momento. Porque senão eu vou atrapalhar. E o vendedor, quando o cliente entra numa loja de carro, cá entre nós, ele não está numa loja de um mall, de um shopping, onde ele está entrando para ver o sapato ou uma bolsa. E aí o vendedor chega e ele fala, não, só vim dar uma olhadinha. O cara entrou na loja porque ele precisa de um carro, cidadão. Então, ele só não vai sair com o carro por 2 motivos. Ou ele realmente não tem condição financeira, ou você está fazendo um mau trabalho. Exatamente. Está atrapalhando o cara. Mas um detalhe que é muito importante é você saber
identificar aonde é o lugar daquele cliente naquela situação. Aham. Porque tem muito vendedor que às vezes se empolga, como foi esse caso. Ele É. vai lá naquela expectativa, Deve tipo, pensar da mãe tá com a bolsa. A mãe. vou fazer ela comprar Com esse certeza, carro. viu? Se Olhou a Ana pra Regina mãe. fosse minha mãe, filho, Aí. eu já ia ter um carrão. Era de McLaren pra cima. E a gente sabe que assim, Coitado, né, gente? um vendedor experiente, em coisa de 10, 15 minutos, ele já sabe qual carro que a pessoa vai levar. É. Você sabe qual carro que aquela pessoa vai estar levando. Dentro de Que a gente uma fala ou de duas opções. arriar de mala do cliente, né? É. A gente já sabe. É. Você já sabe. Quando você manda uma foto, você já sabe das 3 opções, ele vai fechar nesse. Ó, verdade. Acabou.